Graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos, que a bênção do conhecimento, da iluminação do Espírito alcance o coração de cada um. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o plano eterno da salvação deste trimestre, que está na nossa revista Lições para a Escola Bíblica Dominical da Convenção Batista Conservadora. Quem vos fala é o pastor Jairo Gonçalves Martins, e hoje vamos abordar a lição número 10, intitulada Tipos de Cristo no Antigo Testamento, parte 5. Abordaremos o tema Páscoa, e na nossa revista, para quem está acompanhando, encontra-se na página 44. O texto base está em Mateus 26, 19 e 20, 26 a 28 e 1 Coríntios 5, 7 e 8. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. O texto áureo, em João 1,29, diz o seguinte: No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tipos de Cristo no Antigo Testamento, a Páscoa. A Páscoa é uma instituição divina que foi ordenada no Antigo Testamento em cerca de 1445 anos antes de Cristo. Deus determinou a primeira Páscoa naquela ocasião, por ocasião da saída do povo de Israel do Egito. A palavra Páscoa, no hebraico Pessah, ela significa passagem. Passagem. E esta passagem tem vários significados, um significado histórico, porque é a passagem do povo de Israel de uma situação de escravidão para uma situação de povo liberto, uma passagem que aconteceu também lá no mar, em direção à terra prometida. Então, em todos os sentidos, foi o início de uma nova jornada. E a Páscoa estava entre as instituições mais importantes determinadas por Deus, tanto é que os homens judeus que não participassem da Páscoa, eles deveriam ser eliminados de Israel por negligenciarem uma ordem tão importante de Deus para o seu povo. A Páscoa no Antigo Testamento, ela serviu de tipo de Cristo, como sombra imperfeita de algo futuro e perfeito. Então ela tem o fundo histórico, tem um significado, tem detalhes no seu cerimonial que são muito importantes, que se concretizaram de forma perfeita através de Jesus Cristo. Lembrando que estamos meditando dentro de um tema geral que é o plano eterno de salvação da humanidade. Este plano que foi criado antes que o mundo existisse. Então, a Páscoa faz parte deste plano porque segue uma linha mestra, segue uma linha contínua, indestrutível, imutável do projeto de Deus até se concretizar a salvação em Cristo. Então a Páscoa tem um fundo histórico. Estamos na página 45 da nossa revista. A Páscoa foi exclusiva do povo de Israel. Quando Israel desceu para o Egito, Jacó ainda existia, desceu cerca de 75 pessoas para o Egito. José já estava lá como governador. Porém, aquele período passou e veio um novo governo. O povo Ixo, que havia invadido o delta do Nilo do Egito, foi expulso de novo e
os hebreus, no caso o povo de Israel, eles foram identificados com os Ixos, porque os Ixos eram semitas e os hebreus também. Então, o novo governo, agora um governo nativo, que conseguiu expulsar os invasores Ixos, entendeu que o povo de Israel que estava lá, embora sendo hebreu, não parte dos Ixos, mas poderia rebelar-se e tentar tomar aquela terra outra vez. Então, para não perder a posse da terra, não correr esse risco, o novo faraó, que não conhecera José, que não sabia do valor da obra de Deus através de José para preservar toda a nação, ele passou a perseguir o povo de Deus. Então foi aí que Israel entrou em estado de escravidão e sofrimento. A opressão foi tão terrível que quando Deus apareceu para Moisés, ele falou que tinha ouvido o clamor do seu povo e havia descido para libertá-lo da escravidão egípcia. Então, este fundo histórico de migração para o Egito, de permanência por cerca de 430 anos no Egito, claro que tudo por direção de Deus, e também dentro daquela opressão da qual Deus foi libertar o seu povo. Este foi o fundo histórico. E quando chegou o tempo certo de Deus, então ele instituiu a Páscoa para libertar o seu povo. Israel permaneceu no Egito por cerca de 430 anos. E é bom mencionarmos alguns fatos bíblicos para que os irmãos entendam o porquê de certos acontecimentos bíblicos. Por exemplo, quando Deus apareceu para Abraão, ele disse: a tua descendência vai herdar esta terra, mas antes vai ser peregrina em terra estranha, vai ser peregrina no Egito por 430 anos, porque a medida dos pecados dos amorreus ainda não está completa. Então Deus pretendia eliminar os cananeus que moravam naquela terra, que antigamente, naquela época, era chamada terra de Canaã. Os descendentes de Cã, terceiro filho de Noé, povoaram aquela terra. Ali se organizaram várias cidades-estados e havia 7 povos que dominavam a terra de Canaã. Só que os amorreus ainda não estavam prontos para ser eliminados, exterminados, porque não haviam cometido pecados o suficientes para afastá-los definitivamente de Deus. É uma coisa interessante. Deus mede o pecado? Deus consegue entender isso? Sim. A Bíblia diz que Deus pesa os espíritos. A Bíblia diz que Deus coloca seu povo a prumo. Estas medidas que todos os seres humanos conseguem entender, mas só conseguem praticar no campo das coisas materiais. Deus tem todo o poder e faz isso também no campo espiritual. Então Deus permitiu que o seu povo fosse para o Egito naquele período. Por outro lado, se o povo descendente de Abraão permanecesse em Canaã, seria contaminado pela idolatria, pela crença em outros deuses e pela imoralidade que era dominante naquela terra. Então Deus separou o seu povo, levou para o Egito, que também era um país idólatra, mas eles foram colocados na terra de Gósen, a melhor terra do Egito, a mais fértil e, em certo sentido, separada do restante do povo do Egito. E foi ali, na terra de Gósen, que Deus preservou o seu povo. Preservou da idolatria, em certo sentido, não completamente, porque muitos se misturaram com os egípcios e adotaram as crenças. Tanto é que no deserto adoraram um bezerro de ouro, que era também um dos deuses falsos do Egito. Mas o Senhor os libertou futuramente. Então a Páscoa tem este fundo histórico. O povo de Israel foi para o Egito para ser preservado. Mas chegou o momento de retornar. Deus havia dado um prazo, 430 anos. E quando chegou o tempo de Deus, o Senhor então levantou Moisés e preparou a Páscoa para levar o seu povo de volta. A Páscoa aconteceu na derradeira praga sobre o Egito.
Os leitores da Bíblia sabem que o coração de Faraó estava endurecido contra Deus e contra o seu povo. E quando Moisés falou com Faraó, pedindo autorização para tirar o povo de Israel do Egito, ele disse: quem é o Senhor para que eu obedeça? Eu não sei quem é o Senhor e o povo não vai. Então Deus disse a Moisés: eu sei que ele não vai deixá-los ir, mas eu vou endurecer o seu coração e eu vou mostrar o meu poder para o Egito. Então foi aí que começaram as 10 pragas, e cada praga destruiu um tipo de Deus que os egípcios adoravam. E na derradeira praga, a praga da morte dos primogênitos, então foi que a Páscoa foi instituída. Deus disse a Moisés: nesta noite, o anjo destruidor vai passar pelo Egito e todos os primogênitos vão morrer. Primogênitos de Faraó, primogênito de todas as famílias, primogênitos do gado, todos vão morrer. Mas para que os filhos de Israel não morram, então tu determina que eles sacrifiquem um cordeiro e passem o sangue do cordeiro na verga da porta de sua casa. Se a família for pequena para consumir um cordeiro inteiro, então reúnam-se 2 famílias e não saiam de casa, porque quando o anjo destruidor passar, ele vai ver o sangue na verga das portas e não vai entrar para destruir os primogênitos. E foi aí então que Deus instituiu a Páscoa. E Deus determinou também: comam a Páscoa apressadamente, em pé, não deixem nada para o outro dia, se sobrar, queimem no fogo. Preparem suas bagagens e comam a carne do cordeiro com pães asmos, quer dizer, sem fermento, e ervas amargas. Tudo isto tinha um significado. Este cerimonial tinha um significado muito especial. A morte do cordeiro, que deveria ser um cordeiro sem defeito, ela serviu para unir famílias, no caso de famílias pequenas, e representava o sacrifício de um animal inocente para a libertação de um povo que precisava ser livre dos seus pecados. Tudo isso tipificava Cristo, apontava para o futuro, de uma forma imperfeita, mas muito clara. O pão asmo, pão sem fermento, significava a pureza, a libertação. As ervas amargas, o sofrimento. A refeição às pressas. Tinha também um significado de não se deter mais no lugar proibido por Deus. É importante como o cerimonial da Páscoa, ele era bem definido e ele foi mantido pelo povo judeu, inclusive praticado por Jesus. E estes 4 elementos da Páscoa, cada qual com seu significado, davam um sentido todo especial conforme Deus queria. Como já falei em rápidas palavras, a morte do cordeiro era o sacrifício temporário, provisório, mas era um sacrifício expiatório. Porque o povo estava no Egito. E na simbologia do estudo bíblico nós entendemos que Egito representa o mundo de pecados. No Egito havia um rei que não conhecia a Deus, que representava Satanás. No Egito daquele tempo havia um povo pagão, que não conhecia Deus, um povo idólatra, um povo que invocava espíritos estranhos, que não o Senhor Deus Todo-Poderoso, que representava justamente o povo que não conhece a Deus. E também havia um domínio, uma escravidão. E hoje o povo que segue o mundo está escravizado pelo pecado. Então tudo no Egito tinha um símbolo espiritual, era real, mas tinha uma simbologia. E esta simbologia da Páscoa, então, trouxe à luz a realidade espiritual e também a providência de Deus para que o povo
recebesse a bênção da libertação. Então, a morte do cordeiro representava o sacrifício da libertação, porque a partir do momento em que eles aspergiram o sangue daquele cordeiro na verga das portas de suas casas, o anjo destruidor não entrou naquela casa. Ele entrou em todas as habitações dos egípcios, ele entrou nas estrebarias, ele entrou lá na casa dos escravos, ele foi no campo onde havia animais primogênitos e matou a todos. Mas na casa do povo de Deus, onde estava o sangue na porta, ele não entrou. Era o sangue que serviu de pagamento para a permanência na vida liberta com o Senhor. O pão asmo, ele representava a santidade. Ele representava a santificação do povo de Deus. Porque para servir a Deus é necessário ser santo. A Bíblia nos diz que Deus é eternamente santo. Os serafins, que são seres espirituais, criados para louvar, para adorar, porque a palavra serafim no original significa ardente, são seres espirituais que o Senhor criou e que não seguiram Satanás, eles seguiram firmes no Senhor, adorando ao Deus verdadeiro. E eles estão constantemente glorificando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Jeová. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então Deus é eternamente santo. De eternidade a eternidade Ele é Deus. Então Ele é santo. E o povo que quer andar com Deus precisa de santidade. É impossível servir a Deus numa vida de pecados. Assim como era impossível para o povo de Israel cumprir todos os projetos de Deus para a nação, dentro desta linha mestra e eterna, seria impossível se permanecesse no Egito. Então o Senhor queria libertar o povo para que fosse um povo santo que o servisse integralmente. Da mesma forma hoje, o povo que serve a Deus, que quer andar com Deus, precisa entender a santidade como princípio básico de uma vida com Deus. Então a santificação da parte de Deus, a santificação posicional, ela foi demonstrada e tipificada pelo sangue do Cordeiro. E a santificação progressiva, que é a parte humana, foi pela libertação, pela saída voluntária da escravidão do Egito. Então, esta santificação, ela implica em libertação. Assim como Deus é afastado do pecado, Deus quer afastar o seu povo do pecado. Uma coisa importantíssima que todo povo de Deus precisa entender é que vida com Deus implica em libertação. É impossível servir a Deus sendo escravo do pecado, do mundo ou até do diabo. Ou a pessoa serve a Deus ou não. Os crentes gostam muito de orar e até dizer: eu sou servo de Deus. Amém, glórias ao Senhor por isso. Mas sabemos o que significa a palavra servo? A palavra servo significa escravo. E os escravos da antiguidade não tinham direito a nada. Lá nos tempos bíblicos, eles eram vendidos no mercado como animais. Eram açoitados e até mortos como animais. E quando Deus deu a lei para Moisés, isso lá em 1445 a.C., ele já deu determinações muito claras a respeito do tratamento do povo de Deus, de Israel, com os seus escravos. Porque havia muitos escravos estrangeiros, mas havia escravos judeus também, que haviam entrado em falência, entregue suas propriedades, vendido, gastaram dinheiro e agora precisavam subsistir, não tinham trabalho, não tinham propriedade, transformaram-se em escravos. Então, a libertação era um tema importantíssimo. Libertação da escravidão era importante para servir a Deus.
E hoje tem muitos que dizem, eu sou servo de Deus, mas ao mesmo tempo continuam presos pelo pecado. Então o Senhor, para mostrar tipologicamente a importância da libertação, ele tirou o seu povo do Egito. Tirou do Egito, símbolo de mundo. Da mesma forma, hoje ele liberta o seu povo do mundo de pecados para andar na sua presença. É importante, já adiantando aqui, mas o apóstolo Paulo escreveu dizendo que o Senhor nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Há uma libertação, há uma remoção de ambiente no sentido espiritual e muitas vezes o ambiente real, porque o crente não anda em todos os ambientes que ele andava quando não era cristão. Então, este livramento, esta libertação, livramento da escravidão, livramento da opressão, livramento de uma situação terrível e de um ambiente hostil a uma vida com Deus. O ambiente, ele pode ajudar ou prejudicar. Por exemplo, quando se vai numa igreja cultuar a Deus, orar ao Senhor, o ambiente é favorável. Quando a pessoa está em casa e a sua família também serve a Deus, o ambiente é bem favorável. Mas mesmo em casa, quando alguns que não são cristãos e até contrariam a vida com Deus, então o ambiente já não se torna 100% favorável. Há conflitos naquela casa. Mas há ambientes que são 100% desfavoráveis à vida com Deus. Por exemplo, a pessoa que frequentava um antro de imoralidade, a pessoa que frequentava um local de bebedeiras, onde ouvia palavrões, dizia palavrões, onde se embriagava, cometia pecados, brigava, machucava alguém ou voltava para casa machucado. Esse ambiente é desfavorável, é impróprio para quem vive com Deus. Então, a libertação do ambiente desfavorável, ela é importante também. E ela está tipificada na Páscoa, porque a Páscoa significou libertação, saída, uma passagem de uma realidade trágica, terrível, completamente negativa, para uma melhor, para a demanda de algo positivo, principalmente na presença de Deus. Esta era a Páscoa judaica. A Páscoa que Jesus também participou. É importante mencionarmos que aqui no texto lido, texto base de Mateus 26, o primeiro verso lido, que eu repito, dizia assim: e eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Então Jesus havia ordenado aos discípulos que fossem na cidade, eles encontrariam um homem carregando um cântaro e que deveriam entrar na casa onde o homem entrasse e dizer ao dono da casa: olha, o Senhor mandou avisar que precisa de um espaço aqui para preparar a Páscoa. Então Deus já havia providenciado tudo e assim aconteceu. E quando chegou a tarde, porque a Páscoa judaica, ela era preparada na passagem do dia. O dia judaico terminava ao entardecer de sexta-feira. Basicamente 18 horas, mas quando o sol se punha, acabava o dia e começava o outro. Então o dia judaico começava de noite. É interessante, é engraçado, né? O nosso dia segue o calendário romano, que começa à meia-noite. O deles começava no início da noite. Então a Páscoa acontecia no início da noite. Eles preparavam a Páscoa no final da sexta-feira e no início do sábado já comiam, já participavam da cerimônia. Assim aconteceu no Egito e eles continuaram fazendo até Cristo Jesus também participou assim. E então eles se colocaram ao redor da mesa e enquanto comiam, Jesus tomou um pão e abençoou. Então primeiro eles comeram a cerimônia de Páscoa e depois Jesus usou 2 ingredientes. Temos uma novidade aí que era o vinho, né? Então Jesus usou 2 ingredientes, que foi o pão asmo e também o vinho. Claro que não vinho alcoólico, mas usamos o suco de uva até hoje. Então, usou esses ingredientes para estabelecer a Santa Ceia, que é diferente da cerimônia de Páscoa.
Então a Páscoa, ela tem um fundo histórico, tem um próprio sentido em si mesma, um significado próprio, mas ela também foi um tipo de Cristo, ela apontou para algo muito maior do que aquilo que estava inserido no próprio contexto da Páscoa. Ela apontava para Jesus, Jesus Cristo, o antítipo perfeito e completo que trouxe o verdadeiro sentido da Páscoa. Então temos um fundo teológico, não mais um fundo histórico, mas teológico. E o fundo teológico, espiritual, é que o Senhor liberta o ser humano do cativeiro do maligno. E em lições anteriores nós lemos textos que nos dizem que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 36. Então há um fundo teológico, uma necessidade do ser humano ser liberto. Porque ninguém é completamente livre. Quem anda no pecado é escravo do pecado e de Satanás. E quem anda com Jesus é escravo de Jesus. Só que há uma diferença entre o jugo de Cristo e o jugo do inimigo. O jugo do inimigo é severo, é pesado, é destruidor, impõe sofrimento, dor e condenação eterna. O jugo de Cristo é maravilhoso, é suave, liberta das opressões, produz alegria, paz, tranquilidade, qualidade superior de vida, nobreza e, por fim, a vida eterna. Este é o jugo de Cristo. Então, ser servo de Deus, ser servo de Cristo é diferente, mas há necessidade desta passagem, desta pessar, de sair da situação anterior para entrar numa nova realidade, que é tornar-se servo do Senhor. Este é o fundo teológico da Páscoa hoje. Não é simplesmente se reunir, comer carne de cordeiro na Páscoa, quem sabe tomar lá umas garrafas de suco de uva e comer uma refeição diferente. Tem muito mais do que isso. O fundo real é espiritual. E tudo isso aconteceu porque Cristo Jesus nos proporcionou esta vitória. Por exemplo, temos alguns fatos importantes na vida de Cristo que se assemelham aos acontecimentos da Páscoa, lá da primeira Páscoa, né, realizada no Egito, e que trazem um sentido espiritual para nós também. Por exemplo, Jesus Cristo ele teve um julgamento injusto. O faraó ele sempre praticou injustiça contra o povo de Deus. E Jesus Cristo também sofreu injustiças. Durante toda a sua vida foi perseguido. Houve várias tentativas de eliminação antecipada que não a cruz, mas o Senhor sempre se livrou, porque ele veio para morrer na cruz. E quando ele foi preso, vejam só, a prisão foi arbitrária, estamos agora no segundo tópico, o antítipo, que é Jesus Cristo, na página 46. Sobre o item julgamento, nós temos julgamento injusto, por exemplo, prisão arbitrária, falsas acusações, testemunhas falsas mentindo contra ele, coação para forjar provas, ele foi pressionado, interpretação paradoxal dos argumentos da defesa, tudo que Jesus dizia, eles distorciam para transformar em acusação. A aplicação equivocada da lei mosaica, porque eles não estavam seguindo a lei no julgamento de Cristo. Condução ao julgamento romano, porque eles haviam já decidido matá-lo, mas não tinham autorização do império. Instigação ao levante popular, quando eles viram que Pilatos estava inclinado a libertar Jesus, porque não achava crime no homem, então eles apelaram, criaram um levante popular que pedia a crucificação de Cristo. Condenaram o justo, pedindo a liberação do malfeitor, porque Barrabás era um homicida, ladrão, amotinador e homicida, enquanto Jesus era justo e santo. E então eles pediram a libertação do condenado para condenar o santo. E por último, pressão política contra o Pilatos
e a pena capital sem comprovação de crime. Todo este processo indecente para as leis da época, para as leis morais e para toda e qualquer interpretação inteligente da situação. Tudo o que eles fizeram foi injusto. Jesus passou calado. Não porque ele não tivesse poder para se livrar ou argumentos para derrubar toda a argumentação fútil e errada deles. Não. Jesus tinha todo o poder, mas ele permitiu-se condenar e crucificar porque ele tinha que morrer por nós para nos salvar do pecado. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para ser o Cordeiro de Deus, como diz João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para ser esse Cordeiro, então ele precisava permitir-se julgar injustamente, condenar e morrer na cruz. Então Jesus passou por tudo isto. Um julgamento apressado, injusto, mas ele fez por amor, por misericórdia. O sofrimento de Cristo foi o sofrimento mais atroz que alguém poderia ter passado neste planeta. Muitas vezes as pessoas imaginam que quando Jesus estava lá no Getsemane, ele orou a Deus pedindo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E Lucas relata que Jesus orou tão intensamente que ele suava gotas de sangue. Significa que os pequenos capilares, que são os vasos sanguíneos próximos da pele, eles não suportaram a pressão e estouraram e se misturaram com o suor. E através das glândulas sudoríparas vieram à superfície, brotaram, enfim, a ponto de Jesus suar sangue. Se Jesus não estivesse convicto e dominando a situação, ele teria morrido, talvez de um infarto, teria tido ali, quem sabe, um AVC hemorrágico, mas Jesus não morreu assim, porque Jesus mesmo disse: eu tenho poder para entregar a minha vida e tomar de volta. E ali ele não havia entregue a sua vida à morte, porque a morte deveria ser de cruz. Então Jesus não morreu, como nas outras ocasiões em que tentaram matá-lo e ele não permitiu. Mas ali o seu sofrimento foi atroz. E alguns dizem: Jesus teve medo da cruz. Jesus teve medo do sofrimento. Não, negativo, errado. Jesus nunca teve medo de nada. A grande questão é que o maior sofrimento de Cristo não foi o sofrimento físico, não foi a sufocação na cruz, não foi os cravos nas mãos e nos pés, não foi as blasfêmias. O maior sofrimento de Cristo foi ter que carregar em si a maldição humana chamada pecado. Jesus sempre odiou o pecado. O pecado nunca fez parte da natureza de Cristo, mesmo seu corpo, que era humano plenamente e que poderia pecar, mesmo seu corpo foi mantido incólume na mais absoluta santidade, no mais alto grau de perfeição e afastamento do mal do mundo, que Jesus sempre foi absolutamente santo. Mas quando ele foi para a cruz, Jesus recebeu sobre si todos os pecados de toda a humanidade, de todas as épocas. Pense nisso, amado irmão. Todos os pecados, dos menores aos piores, de toda a humanidade, indistintamente, de todos os tempos, desde Adão e Eva até o último que ainda haverá de nascer neste mundo, tudo estava sobre Jesus. Pense nisso. Muitas vezes nós, crentes, pastores, temos dificuldades de carregar a nossa própria cruz, de enfrentar nossas próprias mazelas inerentes à natureza humana. São imanentes, já nascemos com esta maldição chamada pecado. Temos dificuldades de enfrentar a opressão exógena que vem contra nós. Imagine Jesus, santo, puro, imaculado e maravilhoso,
recebendo sobre si aquela carga maldita, da qual não tinha culpa nenhuma, mas recebeu porque amou e suportou. Este foi o maior sofrimento de Cristo. Os cordeiros inocentes, que morreram desde o Êxodo até o final, até o último sacrifício oferecido lá pelo ano 70 naquele templo, aqueles animais sofreram um pouquinho só, até morrer. Mas Jesus Cristo teve o maior sofrimento, porque amou. Páscoa é isso, é lembrar do sofrimento, do pagamento impagável para qualquer ser humano, mas que Jesus pagou com o seu sangue derramado naquela cruz. Aleluia! O sangue de Cristo foi derramado como de um cordeiro imaculado. E, como já falei em lições anteriores, o sangue de Jesus não foi derramado na sua totalidade. Jesus não morreu esvaído. Uma pessoa esvaída, ela perde os sentidos, ela se apaga e morre. Jesus não foi esvaído em sangue. Jesus derramou sangue suficiente para dar a sua vida por nós, suficiente para ter valor eterno, como meio de redenção, de remissão do pecador, para nos purificar, mas ao mesmo tempo se manteve vivo, completamente lúcido, até o último suspiro. Vejam que Jesus na cruz, naquelas 6 horas, ele falou, ele orientou, ele entregou sua mãe Maria para os cuidados do apóstolo João, até que no final ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque estava sobre ele o pecado da humanidade e ele participou sozinho do pagamento. Ele estava pagando para Deus o Pai, então ele teve que carregar. Por isso clamou. Mas no final, ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E aí então deu um grande brado e expirou, cumprindo o que ele mesmo havia dito: eu tenho poder para dar a minha vida. Então ele morreu na hora que quis morrer, dando a sua vida em favor dos pecadores. Jesus teve o mais absoluto controle da situação. Então ele não morreu esvaído, mas derramou sangue para perdoar os pecadores. O sangue do Cordeiro Imaculado. Só que os cordeiros inocentes não tinham pecado, é claro, porque o animal não tem pecado, mas também eram animais inferiores. Só que Jesus entregou a sua vida voluntariamente, na plenitude da sua consciência, voluntariamente para salvar os pecadores. E a Páscoa, então, passou a ter um significado muito mais amplo do que a Páscoa do Antigo Testamento. Porque o sangue derramado, ele foi um sangue purificador. Não foi o sangue de um mártir, foi um sangue remidor. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Como está escrito na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, que nos diz que se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Observe que nesse texto também tem um link com a Páscoa e seu significado. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Veja que a comunhão também é um dos significados da Páscoa. A comunhão no corpo de Cristo. O apóstolo Paulo diz que o pão que hoje partimos é a comunhão no corpo de Cristo. A igreja é o corpo vivo e espiritual do Senhor. Não é apenas uma associação de pessoas, uma junção de partes para formar, quem sabe, um conjunto. Não. A igreja é uma unidade na diversidade. Lá aos Efésios, Paulo escreveu:
sobre a unidade do corpo de Cristo. Então a igreja é composta de muitos membros, mas todos eles unidos como um só na presença do Senhor. Tanto pela purificação dos pecados, quanto pela presença do Espírito Santo, que é o mesmo em toda a igreja, como também pelo significado da unidade da família de Deus, representada por este pão. E o pão da Páscoa representa a família de Deus chamada igreja, corpo vivo de Cristo. Veja que o simbolismo é muito grande, mas que fala da comunhão. Quando que acontece isso? Quando somos purificados no sangue de Jesus. Portanto, a Páscoa, que também teve pão asmo, esta Páscoa representa a comunhão da igreja, a intimidade, e ela representa esta unidade que nos caracteriza. Todos nós, leitores da Bíblia, gostamos muito do Salmo 133. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão e desce até a gola das suas vestes. Veja que a unção sacerdotal não era como essa unção com óleo hoje, que fazemos para que o Senhor cure o enfermo. Jesus cura, sim, mas nós usamos apenas uma gotinha. Nós molhamos o dedo e ungimos em nome do Senhor e o Senhor cura o enfermo. Porém, lá era derramado sobre a cabeça da pessoa um vaso inteiro de azeite, que descia sobre a barba de Arão até a gola das suas vestes. E tudo isso estava relacionado à união. Era como o orvalho do Hermon, aquele monte muito alto, cujo topo é coberto de neve, e que tinha uma diferença tremenda no clima de Israel, e ajudava a regar toda a região, por isso era muito fértil. Aquele monte era importantíssimo, pois a união do povo funcionava assim. Trazia a bênção espiritual e trazia a bênção material. Muito bem, mas era uma união, era uma junção de partes. Era o povo judeu, as tribos de Israel, unidas com um propósito. Mas agora Paulo escreveu assim, em Efésios, capítulo 4, versículo 13 em diante, diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Hoje não é uma junção de partes, é uma unidade absoluta na diversidade, esta unidade produzida e mantida pela presença de Deus, do Espírito Santo e da obra de Jesus, efetuada na cruz do Calvário. Jesus, o antítipo perfeito da Páscoa, realizou esta obra que traz unidade para o povo de Deus. Irmãos e irmãs que me escutam neste momento, Jesus chamou a sua igreja, Jesus fundou a sua igreja para viver unida. A Páscoa representa a união. Cristo veio para unir um povo. Por isso que o povo de Deus recebe o amor do Espírito Santo, que é o vínculo da perfeição. É aquele que une uma pessoa a outra. Pessoas que muitas vezes não se conhecem na igreja, começam a servir a Deus e estão ali unidas, como se fossem irmãos de sangue, até muito mais, porque o Espírito de Deus está dando esta união maravilhosa. A comunhão plena abrange a comunhão com Deus, abrange a comunhão dos santos, e esta comunhão nos mantém. Porque lá em 1 João, voltando ao texto, diz assim: a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Voltemos ao texto completo, eu poderia dizer aqui de cor, mas não quero perder uma palavra sequer da tradução que está na minha Bíblia. O apóstolo João começou falando sobre a comunhão.
o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, referindo-se a Cristo. E o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. A vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Vejam só que João teve comunhão. João, o apóstolo segundo as tradições, foi o mais novo em idade, né, dos apóstolos de Cristo. Talvez tivesse lá os seus 20 anos de idade. E ele estava sempre perto de Jesus. O João era o apóstolo valente, né, aquele que tomava iniciativa. O Pedro era o apóstolo valente, mas João era o mimosinho, que estava pertinho de Jesus sempre. E João disse assim, nossas mãos apalparam, eu toquei nele, eu vi, eu ouvi, eu falei com ele. Agora no versículo 13 assim, o que temos visto, o que temos ouvido anunciamos, também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco, comunhão, koinonia, compartilhamento absoluto. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Depois ele fala sobre o sangue purificador. Então, o sangue de Jesus nos purifica, o sangue do Cordeiro Pascal, nos purifica para que tenhamos comunhão com Deus e comunhão com Ele. Intimidade absoluta com Deus. Como o próprio apóstolo Paulo escreveu dizendo, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, ele foi imolado para que nós tenhamos comunhão hoje uns com os outros. Então a Páscoa do Antigo Testamento, ela tinha significado próprio, ela tinha fundo histórico, real, foi praticada até pelo Senhor Jesus. Mas não era uma finalidade em si mesma, não era um fato isolado. A Páscoa apontava para o futuro, para Cristo Jesus, o antítipo perfeito e maravilhoso, que veio, que realizou, que cumpriu e que nos abençoa hoje, ainda pelo significado, pelos efeitos maravilhosos do seu sacrifício como Cordeiro Pascal. A Páscoa é a passagem, é a libertação de uma vida escrava para uma vida nova, para uma vida com Deus, em plenitude de comunhão com Ele e com a Igreja santificada. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.